Olá a todos, uma vez aprendido o cálculo algebricamente, nós partimos para as ferramentas tecnológicas, certo? E para essa resolução, a gente vai utilizar o Excel, certo? Então esse primeiro caso aqui é o mesmo caso trabalhado em sala, tá? Com desembolso inicial de 10 mil, fluxo de caixa de 6 mil por ano durante 2 anos e uma TMA aqui de 10% ao ano, certo? O foco aqui é na resolução a partir da taxa interna de retorno, certo? Então, o primeiro passo, como a gente viu, a estruturação do fluxo de caixa, tá? Então, segue os mesmos moldes, tá? Então, no instante inicial da operação, a saída de 10 mil reais, no primeiro ano e no segundo ano, uma entrada no meu fluxo de caixa de 6 mil reais a uma TMA de 10% ao ano, certo? Depois disso, a gente traz essas informações do fluxo de caixa para uma tabela, certo? Em que nós colocamos o período, o instante inicial, primeiro período e segundo período, e os respectivos valores para cada um desses períodos. Destaco aqui que no instante inicial da operação financeira, como a gente tem um investimento de 10 mil reais, o sinal ele fica negativo, certo? A partir disso, a gente utiliza do Excel para o cálculo da taxa interna de retorno. Então, aqui a gente abre o argumento, certo? Então, digita TIR. Ao abrir o argumento, ele vai pedir os valores. Então, todos os valores do meu fluxo de caixa, eles vão fazer parte desse argumento, tá? Depois disso, nós colocamos ponto e vírgula e o Excel ele pede uma estimativa, tá? Então, é uma taxa estimada que pode se aproximar da taxa interna de retorno. Qual é a dica que eu dou aqui? Que vocês possam colocar a mesma TMA, tá? Para esse caso aqui, foi de 10%, que é uma taxa unitária de 0,1, certo? E aí a gente fecha o argumento, dá um Enter, e a taxa que é apresentada para a gente, de uma maneira bem objetiva, 13,066. Pelos critérios do método, a gente deve comparar com a taxa mínima de atratividade, certo? Que é 10%. Se a minha taxa interna de retorno ela é maior que a taxa mínima de atratividade, ou em outras palavras, se minha TMA ela é inferior à minha taxa interna de retorno, o projeto ele deve ser aceito, tá? Para a gente visualizar isso, a gente trabalha em associação com o VPL, tá? Para entender o comportamento da curva financeira para esse caso específico, tá? Então aqui nessa tabela, para a gente entender essa curva, eu coloquei as taxas aqui, tá? 9, 9,5, 10, 10,5, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,066, 14, 15, 16, 17, para que a gente possa calcular o VPL para cada uma dessas taxas e entender o comportamento dessa curva comparando a taxa interna de retorno e a taxa mínima de atratividade, tá? Então, para o primeiro caso aqui, ó, a gente abre o argumento para calcular o VPL, certo? Então, ele vai pedir, o primeiro argumento que ele pede é a taxa, certo? Então, a gente vem aqui, ó, e coloca a taxa. Depois disso, ele vai pedir os valores, tá? Então, a gente coloca o ponto e vírgula e coloca todos os valores do fluxo de caixa, exceto o investimento. Porque, como a gente viu, o investimento ele não é capitalizado, tá? Depois disso, nós fechamos o argumento. E após fechar o argumento, nós precisamos retirar o montante que foi investido inicialmente. Então, eu coloco o meu mais aqui, porque mais com menos é menos, tá? E a gente retira o investimento que foi feito. E a gente chega para o primeiro período aqui, para a primeira taxa, um VPL de 554. Só que a gente quer fazer essa replicação para as demais taxas, tá? Então, a gente vem aqui na fórmula do VPL da primeira taxa calculada e a gente fixa algumas células. Como assim? O primeiro argumento é a taxa. A taxa a gente não quer fixar, a gente quer que o Excel avance com as taxas que nós apresentamos. Mas o segundo argumento aqui, que é o primeiro valor, a gente deve fixar. Então, a gente aperta F4, certo? A gente faz isso também para o segundo argumento, que é até onde vai os valores do meu fluxo de caixa. Então, a gente fixa esse valor também. E o último valor que a gente fixa é o investimento, porque ele vai ser o mesmo para todas as taxas, tá? Depois disso, a gente dá um Enter, tá? E a gente pode apertar duas vezes aqui, ó, no final,
para que ele replique para as outras taxas, certo? Então, fazendo isso, ó, a replicação foi feita, tá? Depois disso, o que nós fazemos para entender essa curva, tá? Nós clicamos aqui na primeira taxa e selecionamos até o último VPL. E a partir disso, nós construímos o gráfico, tá? Para a gente ver o comportamento dessa curva aqui, tá? Então, vou pegar esse primeiro gráfico aqui, tá? Para a gente ter essa visualização. Então, o que nós observamos aqui, tá? Nesse primeiro gráfico que eu peguei, o comportamento do VPL a partir das taxas. E a gente observa que a partir do momento que a taxa ela é aqui, ó, de 0,13066 ou 13,066, o VPL ele passa a ser negativo. É por isso que o processo de tomada de decisão a partir do método, ele diz que toda e qualquer taxa inferior à minha taxa interna de retorno é um valor positivo. Para valores superiores a esse, o meu VPL vai ser um valor negativo.